Bom ou não? Turma, eu sei que eu prometi que eu ia cavar fundo numa crise moderna, mas, sinceramente, eu sei que vocês já estão cheios de informação aí sobre as guerras que estão rolando, sobre a crise na Venezuela, que era o que eu ia falar. E o que vocês querem mesmo é colocar a mão na massa, né? Então vamos fazer diferente? Só para relembrar o que eu falei no vídeo passado, que a grande lição das crises é que elas são longas e a resiliência vem da produção e da comunidade. E o Brasil já tem suas fragilidades, né? A nossa infraestrutura é vulnerável, nós temos um gargalo no transporte que pode afetar o abastecimento. A nossa população urbana é muito concentrada e com baixa autonomia alimentar. E nós dependemos de tecnologia em sistemas críticos, como a internet, que estão expostos a falhas e ataques. Não é muito difícil vocês imaginarem como nós estamos vulneráveis. Basta você imaginar como é que seria sua vida sem uma fonte confiável de eletricidade, de combustível, de internet, de água, uma prateleira do supermercado vazia, não é não? Eu estou resumindo isso tudo, gente, porque na verdade eu já estou ficando deprimido de pesquisar esse assunto e analisar o nosso cenário. Então eu acho que o que a gente tinha que entender, a gente já entendeu, né? Vamos passar para frente. Se você é novo por aqui, meu nome é Ricardo e seja bem-vindo ao Caipira da Cidade. Vamos para o próximo assunto. Antes da gente falar sobre os vários sistemas de produção que tem por aí, agroecologia, agricultura sintrópica, sisteminha, Embrapa, etc., a gente tem que entender o que é um sistema e saber o que esse sistema tem que ter para garantir que ele vai aguentar o tranco no momento de crise. Para ficar mais fácil, eu vou fazer uma analogia. Pensa aí no seu sítio, na sua horta, seja lá o que for, como um corpo. O corpo não tem vários sistemas, respiratório, circulatório, digestivo, todos eles ligados de alguma forma uns aos outros, um dependendo do outro. Mas para esse corpo funcionar, a gente tem que dar para ele algumas coisas, né? Alimento, água, ar, que serão usados para fazer uma série de processos e o que sobra são os excrementos, o suor, o gás carbônico. Então, basicamente é isso. O sistema tem que ter entradas, processos e saídas, ok? Mas se o seu sistema respiratório falha, todo o corpo entra em colapso. Na roça também é assim, gente. Se a sua fonte de água seca, por exemplo, todo o resto desanda. Então não basta você ter uma parte boa, todas elas têm que funcionar em harmonia. Só que tem um detalhe. Existem sistemas mais abertos, mais fechados e tem sistemas que são interligados. Vamos voltar, por exemplo, para dentro da nossa porteira. Digamos que você é um grande produtor de milho, soja, algodão ou coisa do tipo. Você tem muitas entradas, que são os combustíveis, os adubos, as sementes, a mão de obra. Plantou, colheu, são seus processos. E na hora de vender sua safra, você tem suas saídas, que são os grãos, o transporte desses grãos e por aí vai. Esse é um sistema mais aberto, por isso que ele é mais frágil. Pensa comigo, ele depende do caminhão de diesel que vem de fora, da semente da multinacional que vem de fora, do adubo que vem de fora. Se uma greve para a estrada ou o navio de fertilizante não chega no porto, a lavoura dele toda para. Cada entrada dessa é como se fosse um fio. Se um fio arrebenta, a teia toda balança. Na cidade, o sistema é quase todo aberto. O alimento vem de fora, a energia vem de fora, a água vem de longe, até o lixo vai parar em outro canto. A única coisa que você gera é boleto para pagar. Se um elo desse sistema quebra, todo o sistema para. Agora pensa no agricultor que produz a própria semente, que usa os resíduos para fazer uma compostagem, que usa o esterco dos animais como adubo, que tem uma fonte própria de água. Esse agricultor ele tem menos entradas. Por quê? Porque o sistema dele é mais fechado, é mais integrado, é mais sustentável. A palha do milho que ele colheu vira cama e alimento para as galinhas e para a cabra. O esterco da galinha e da cabra vira um adubo de primeira para a horta. A água da chuva que cai no telhado do galpão, ele coleta numa cisterna para irrigar os canteiros. Percebe? Como que uma saída de um sistema vira a entrada do outro. Ele não precisa comprar tanto adubo porque ele está produzindo parte do próprio adubo. Ele está fechando o ciclo. E é nesse fechamento que mora a resiliência do pequeno produtor. E tem casos que os sistemas são interligados. Igual esse produtor que usa o esterco como adubo. Ele depende que um outro sistema, no caso a produção de animais, forneça o esterco.
Mas esse esterco só existe porque os animais receberam alimentos que muitas vezes vieram lá daquele produtor do sistema aberto, entendeu? Em compensação, ele tem dois produtos, um animal do primeiro sistema e um vegetal do segundo sistema. Então ele tem dois produtos com uma entrada. Pensa naquele sistema de criação de peixes com hortaliças, a tal da aquaponia, né? Água suja dos peixes, aduba as plantas pegam essa água, filtram e devolvem para os peixes, um ajudando o outro. Só que se a bomba falhar ou faltar energia, o sistema entra todo em colapso, né? Então a gente vê que tudo isso é um ecossistema, é um corpo, né? Mas no nosso caso, que estamos procurando resiliência durante uma crise, quanto mais fechado for o nosso sistema, melhor, porque a gente não vai poder contar com insumos vindos de fora durante uma crise longa. E também não precisamos da saída numa quantidade enorme de produtos. O que a gente precisa é garantir nossa segurança alimentar, não é isso? Para o nosso sistema funcionar, ele tem que funcionar a longo prazo, produzir a maior diversidade possível de alimentos, se possível, contar com um componente animal, igual nós vimos lá na Alemanha, os porcos não eram só carne, né? Era uma fábrica de adubo, um sistema ajudando o outro. Dar prioridade às produções mais rústicas e nutritivas e se adequar para todo tipo de mão de obra. E turma, eu falo isso de experiência própria. Uma vez eu vi um sistema de irrigação, um livro gringo, todo automatizado, cheio de válvula, temporizador, uma beleza. Gastei um dinheirão, um tempo danado para montar isso. Todo dia dava problema. Era só dar uma queda de energia para desconfigurar tudo. Aí você chegava, estava tudo parado. Não sabia nem por onde começar a consertar. Eu já passei uns 2 dias quebrando a cabeça com esse sistema. Ali eu aprendi o seguinte, o melhor sistema não é o mais chique não. O melhor sistema é aquele que você consegue consertar no domingo à tarde com um pedaço de arame e um alicate. Tem que ser igual Fusca. A simplicidade é a alma da resiliência, meu amigo. Vamos dar uma paradinha aqui, que agora é aquela hora que você dá o seu like e se inscreve no canal. Claro, se você estiver curtindo a nossa prosa, né? Feito? Vamos embora então. Mas tem um ponto que eu acho importante. A gente está pensando no seguro contra a fome numa crise, mas não sabe quando virá uma crise e, se Deus quiser, nem se virá uma crise brava dessas que nós vimos no vídeo passado. Então a gente não pode desenhar um sistema que seja caro de manter, complicado, que tenha uma mão de obra danada e que no fim das contas a produção seja mais cara do que ir lá no supermercado e comprar, porque senão a gente vai esmorecer, não é mesmo? O ideal é que seja um seguro, mas que ao mesmo tempo te dê um estímulo para continuar produzindo, seja por prazer, por qualidade ou até mesmo por economia, concorda? É fácil? Claro que não, é possível, é isso que nós vamos ver. Eu já adiantei que a nossa espinha dorsal vai ser os Jardins da Vitória, porque ele já provou sua importância nas 3 piores crises do século passado. Os outros sistemas não passaram por uma prova de fogo dessa, mas com o tempo a gente vai temperando as técnicas, vamos ver no que dá, né? Então, as condições para o nosso sistema rodar são ser fácil de consertar, produzir uma variedade, ter fonte confiável de água e adubo, ser barato de manter e alimentar o número certo de bocas. Eu convido você a participar dessa prosa me dizendo quantas bocas o seu sistema vai ter que alimentar. Porque o tamanho do seu sistema vai depender da quantidade de pessoas que ele tem que alimentar. Eu pretendo começar o meu com 3, mas eu tenho que pensar em ampliar isso para pelo menos 10 se a coisa ficar feia, né? Gente, por hoje é só. Fiquem com Deus, um abraço e até o próximo vídeo.